Você já se sentiu tão culpado por algo que achou que Deus jamais poderia olhar para você novamente? Pois hoje eu quero te mostrar que o Deus da Bíblia faz algo com os seus pecados que nenhum ser humano é capaz de fazer. Deus os lança no fundo do mar. E eu aprendo isso lendo o texto do profeta Miqueias, capítulo 7, o verso 18 e o 19, na Nova Versão Internacional. Miqueias 7, 18 e 19 diz: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O profeta Miqueias viveu em um tempo de corrupção, idolatria, injustiça social, completa decadência espiritual. O povo estava colhendo o fruto da sua própria rebeldia. Mas, no momento em que tudo parecia perdido, Miqueias dá essa declaração surpreendente, vinda diretamente do próprio Senhor. Apesar de toda a rebeldia, apesar de toda a corrupção, de toda a idolatria, de toda a decadência espiritual, apesar de todo o pecado, Miqueias dá essa declaração de Deus. O Senhor ainda queria perdoar aquele povo mau e pecador. Olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou te afirmar. Deus não trata o pecador como o pecado merece, mas como a graça deseja. E porque Deus não desiste de te perdoar. Em primeiro lugar, Deus é incomparável no seu perdão. Olha o que diz o verso 18 de Miqueias 7. E ele começa perguntando: Quem é comparável a ti, ó Deus? Não é uma pergunta teológica, é uma exclamação emocionada. O povo estava em completa decadência espiritual, moral, na idolatria. E Deus diz para Miqueias: Olha, eu vou perdoá-los. Miqueias está com o coração emocionado, porque apesar de todo o pecado, se o povo se arrependesse, Deus o perdoaria. Então o profeta exclama: Quem é comparável a ti, ó Deus? Nenhum Deus humano inventado perdoa do jeito que o Senhor Deus perdoa. E olha que, naquele tempo, os deuses das culturas antigas, eles eram vingativos, iracundos, cheios de raiva. Mas o Deus, o Senhor, ainda que os pecados fossem vermelhos, como diz o livro do profeta Isaías, Deus ainda perdoa. Se você reparar, a sociedade de hoje também é dura, não só os deuses da antiguidade eram vingativos, a sociedade de hoje também é dura. Ela julga, ela cancela, ela cria rótulos para as pessoas. Quando alguém erra, e se é alguém famoso, por exemplo, logo está nos jornais, nos noticiários, nas redes sociais, e todos começam a julgá-los, começam a criar rótulos para essas pessoas. Mas o Deus da Bíblia perdoa por escolha, não por obrigação. Deus perdoa o pecado. E repare bem aqui, meu querido, que o perdoar aqui
é levantar. Perdoar o pecado aqui é carregar o peso, é tirar o fardo. O próprio Senhor Jesus afirma isso: "Vinde, os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei". Deus pega esse fardo, pega esse peso que esmaga você e traz para si. Deus esquece a transgressão. Não significa que Deus perde a memória, significa que Deus nunca mais vai usar isso contra você. Que libertador seria se as pessoas nos tratassem assim? Quantas vezes alguém diz que te perdoou e lá na frente, às vezes passado muito tempo, passado anos, a pessoa vai e joga na sua cara algo que aconteceu muito tempo atrás. Mas Deus não nos trata assim. Ele não leva mais em conta. Ele esquece a transgressão. Ele joga, como diz o texto de Miqueias, no profundo mar do esquecimento. A segunda verdade que a gente aprende aqui que Deus quer nos perdoar e não desiste de nos perdoar é que Deus tem prazer em mostrar amor. Deus tem prazer em mostrar amor. Olha o que diz o verso 18. E ele, Miqueias, o profeta Miqueias, diz algo que vai contra todo o entendimento humano. Deus tem prazer em mostrar amor. Não é difícil imaginar pessoas sentindo prazer em punir. Nós somos bons nisso. Quando assistimos um filme, quando vemos o vilão sendo punido, castigado ou morto, quando assistimos uma reportagem em que algum criminoso é punido, ou mesmo quando as pessoas fazem mal a nós queremos puni-las, seja através da violência física ou violência verbal, ou cancelamento, nós não queremos mais saber da pessoa. Nós punimos muito facilmente, e há aqueles até que têm prazer em punir. Mas, meu amado, Deus é diferente. Deus sente prazer em perdoar. Perdoar, quando você se arrepende, é uma alegria que acontece no coração de Deus. Porque o pecado entristece o coração de Deus. O pecado deixa Deus muito triste. O pecado deixa Deus tão triste que ele enviou Jesus para nos perdoar esses pecados. Mas se o pecado entristece o coração de Deus, o arrependimento da nossa vida alegra o seu coração. Quando você volta para Deus, não foi à toa que Jesus morreu de braços abertos naquela cruz, porque Jesus está sempre de braços abertos, esperando por você, quando você volta para Ele. Como o pai do filho pródigo, você reparou? Deus não dá sermão primeiro, Deus abraça primeiro. E a terceira e última razão porque Deus não desiste de te perdoar é porque Deus destrói aquilo que destruía você. Leia comigo o verso 19, o texto diz: pisarás as nossas maldades, os nossos pecados. É como alguém esmagando uma serpente mortal. Pecado que queria destruir-nos é posto debaixo dos pés de Jesus. E pisa as nossas maldades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Continua o texto dizendo: atira todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não numa caixa, Deus não pega os nossos pecados e coloca num cofre, ou lança na nuvem digital. Deus pega os nossos pecados, quando nos arrependemos de coração, e joga no fundo do mar, onde ninguém busca de volta. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode te incomodar um pouco, mas ela é realmente muito necessária nesse ponto do sermão. Se Deus não traz de volta os seus pecados, porque você continua trazendo, pare de fugir. Deus quer te perdoar hoje.
Pare de se punir, pare de se achar culpado. Deus já esmagou a sua culpa. Pare de reviver o pecado, Deus já os lançou no mar, se você se arrependeu de verdade. Meu amado, minha amada, deixe a graça de Deus ser mais alta do que a sua queda. Deixe a graça de Deus ser mais forte do que a sua queda. Eu quero terminar contando uma história muito interessante e triste, mas que vai ilustrar perfeitamente isso que eu acabei de falar para você agora nesse vídeo. Em 1829, nos Estados Unidos, um homem chamado George Wilson foi condenado à morte por assalto e assassinato. Por intervenção política, ele recebeu um perdão presidencial. Somente o presidente dos Estados Unidos poderia perdoá-lo e livrá-lo da sentença de morte, da pena capital. E ele recebeu esse perdão, um documento oficial assinado, garantindo até a sua liberdade. Mas algo chocante aconteceu. George Wilson recusou o perdão. Disse que não aceitava, ele era culpado e pronto, e tinha que pagar pelo seu crime, e iria morrer. O caso foi parar na Suprema Corte americana, e a corte declarou algo histórico. A corte disse o seguinte: um perdão não é um perdão até que seja aceito. Um perdão não é um perdão até que seja aceito. George Wilson, mesmo tendo um perdão real, morreu enforcado. Não porque não havia perdão, mas porque ele não aceitou o perdão. Assim acontece com muitos hoje. A cruz já está assinada, o sangue já foi derramado, a graça já está disponível. Mas se você não aceitar, viverá presa a pecados que Deus quer lançar no fundo do mar do esquecimento. Se você quer receber o perdão de Deus, quer que Deus te perdoe, se arrependa e jogue os seus pecados no fundo do mar, feche seus olhos e ore comigo agora. Senhor, obrigado porque tu és um Deus que não desiste de nós. Obrigado porque tens prazer em perdoar e em lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu oro por cada pessoa que ouviu esta mensagem, que assistiu esse vídeo. Ó Pai, ó Deus de todo o poder, cura culpas antigas, restaura corações feridos, arranca pesos que humilham e aprisionam. Que hoje haja libertação, que hoje haja lágrimas de arrependimento, que hoje haja a alegria do recomeço. Nós recebemos teu perdão, declaramos a tua graça e confiamos no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que essa palavra te abençoe, que essa oração de arrependimento te transforme, é o meu desejo. Amém? Muito obrigado por ter assistido até aqui o nosso vídeo, mais uma vez. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, dê essa força para que o canal seja cada vez mais e mais compartilhado e mais pessoas se inscrevam, e essa palavra abençoe outras pessoas que possam assisti-la. Você assiste quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você dá o like, não esqueça aí, dá o amém. O like é o amém do crente aí, então dá o like, ó. Tô falando, aparece até aí o vídeo. Dá o like, dá um amém, para que aí o YouTube, o logaritmo do YouTube entenda que esse vídeo está sendo relevante e ofereça para mais e mais pessoas. É importante demais você dar o like, dar o gostei, dar o joinha. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e que Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Jesus assim permitir. Até lá!